Se o Flamengo fez uma grande exibição, o jogo mostrou uma diferença entre os times, se esperava mais do Corinthians, o Corinthians foi uma decepção nesse jogo. O que você teria a dizer do Felipe Luiz? Você quase chegou a jogar com ele, mas o que você teria a dizer? Aliás, na seleção vocês estiveram juntos. Mas o Felipe é viciado em futebol, viciado em performance, em entender o jogo. E isso que ele vem fazendo agora no Flamengo é fruto da dedicação, do trabalho dele. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar a entrevista do Danilo, ou boa parte dela ali no programa do Galvão, lá na Band, Galvão e Amigos, onde eles puderam falar um pouco sobre o Flamengo, sobre a grande vitória para cima do Corinthians, e o Galvão também pôde elogiar demais o técnico Felipe Luiz, falar um pouco da expectativa do Flamengo para 2025, o que esperar, como o Felipe vem se comportando, elogiaram demais o elenco rubro-negro. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje, muitas informações do Galvão, junto com os outros comentaristas lá do programa dele, puderam falar muito bem do Mengão, e é isso que vamos ver a partir de agora. O link lá do Galvão e Amigos na Band estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Claro que com muita responsabilidade, com muita pressão, é muito legal sentir essa pressão, sentir esse calor do torcedor, mas jogar no Flamengo realmente é uma sensação inexplicável. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar os gols do Flamengo nesse jogo de ontem contra o Corinthians, até para que você estava ali vendo, não chegou a entrar no jogo de ontem, mas estava ali sentindo o clima do jogo. Então, o primeiro gol do Cebolinha, gol cara de Cebolinha, né? Depois o Pedro, esse retorno do Pedro, queria que você falasse disso também, depois de mais de 7 meses parado, o cara já é o segundo artilheiro. O artilheiro é o Arrascaeta e ele é o segundo. Somando os gols do Arrascaeta com o Pedro, só o Mirassol tem mais gol. Os dois juntos Você tem sabe 9. que ele só jogou 164 minutos. Ele não tem 2 partidas inteiras. Ele já fez 4 gols. Exatamente. E aí a presença dele, esse lance do gol, infelizmente, grande goleiro do Corinthians saiu errado, o Hugo, mas a facilidade que ele faz... Essa jogada seria um gol de prata. Essa é espetacular. Isso aí... Olha, é um jogador que fez muita falta para a seleção brasileira esse período em que ficou machucado. Aí o pênalti em cima do Arrascaeta, foram ao VAR, viu que realmente houve o toque, e ele não quis nem saber, cara, de tocar o goleiraço do outro lado. Defendeu o título, garantiu o título do Corinthians contra o Palmeiras. E aí ele deu essa pancada. Mas vou fechar os lances para você falar desse jogo, do Flamengo no campeonato, com um cara que é, para mim, já há algum tempo, o melhor jogador em atividade do futebol brasileiro, do Arrascaeta, que foi o lance em que ele viu o adiantado. Cadê? Coloca aí para nós, gente. Aí, ó. Aí esse lance aí. Quase passou. Ele se desequilibrou na hora de bater, cara. Porque não ia dar chance pro goleiro e ele foi no momento certo, no toque da bola. Esse Flamengo de ontem, o Corinthians é gigantesco. Esse 4-0 é um resultado anormal. Num clássico dessa grandeza, com o Maracanã lotado. Mas poderia até ter feito mais gols. Foi a melhor exibição do Flamengo desde que você chegou? Galvão, eu acredito que foi uma das. Eu acho que eu analiso futebol de forma muito tática, de forma muito posicional e minuciosa, e acredito que o Felipe Luiz também. Foi uma exibição incrível, foi uma festa maravilhosa, mas acredito que em outras partidas a gente até teve um padrão melhor do que a gente teve ontem, em alguns momentos. Só que ontem a gente fez os gols, e é disso que o futebol se trata, né? O que acontece nas duas áreas. Então, ontem eu creio que foi um recado importante por parte nossa, né? Por parte do Flamengo, um recado importante para demonstrar o que a gente quer e o que a gente almeja na temporada. Ontem o Felipe me deu descanso porque eu joguei lá na altitude, então, depois de tantos anos desacostumado,
eu fiquei vendo a festa ali do banco de reservas e cantando junto com a torcida do Flamengo, que fez uma festa maravilhosa no Maracanã. A outra partida que você deve ter gostado muito foi 6-0 contra o Juventude, porque inclusive você fez um gol, né? Em 2 jogos foram 10 gols, 4 contra o Corinthians, 6 contra o Juventude, e ele fez o primeiro pelo Flamengo. É verdade. Eu queria que você... Foi o primeiro gol. Fale. Emoção de fazer no Maracanã. Como é que é? Repete, por favor. Foi uma emoção, né? Fazer meu primeiro gol no Maracanã com a torcida do Flamengo ali, depois de estar lesionado, voltar a jogar, foi incrível. Fez algum gol no Maracanã, Ricardo Rocha? Não. Eu fiz. Fez? Fiz. Olha só, Falcão fez. Acho que sim. Jogando Não pelo lembro. Guarani. De lateral O direito. que você falou, Falcão? Não lembro. Casa fez. Fiz vários. Jogou no Flamengo. Jogando pelo Flamengo. Jogou também pelo Flamengo. Para te liberar, para não ficar tarde, porque eu não sei, estou com a impressão que você deve jogar nessa partida da Libertadores agora, da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Mistura tanto, esse calendário é tão maluco que mistura Vou tudo. encontrar com ele lá em São Luís, é contra o Botafogo da Paraíba, mas o jogo foi para São Luís do Maranhão. O Flamengo, o primeiro jogo vai ser em São Luís do Maranhão. Isso, estaremos lá. Lugar que eu adoro isso, espetáculo. Sim. Espetáculo ir lá. Eu queria que você falasse, que vocês têm quase uma idade parecida, do Felipe Luiz como técnico. Porque ele tem me impressionado muito e impressionado a todos. A forma diferente de um jogo para o outro, como faz o time jogar. O que você teria a dizer do Felipe Luiz? Você quase chegou a jogar com ele. Mas o que você teria a dizer? Aliás, na seleção vocês estiveram juntos, se não me engano. Na seleção vocês estiveram juntos. O que você tem a dizer do técnico Felipe Luiz? Galvão, o Felipe, né, pude jogar com ele na seleção brasileira, né, alguns anos. Também enfrentamento entre Atlético de Madrid e Real Madrid, em final de Champions, semifinal. Eu sempre tive muita afinidade futebolística com o Felipe, assim, a gente sempre pensou o futebol muito igual. E isso ele vem transferindo para a carreira de treinador. Eu sabia que ele viraria um treinador e um treinador muito competente. Só não esperava que fosse tão rápido. Quando ele deixou de jogar e logo se transformou em treinador do Sub-17, eu fiz uma ligação para ele e falei, cara, você tá maluco, você não vai nem descansar um pouquinho. Mas o Felipe é viciado em futebol, viciado em performance, em entender o jogo. E isso que ele vem fazendo agora no Flamengo é fruto da dedicação, do trabalho dele. E da humildade dele. Ele é um treinador com potencial incrível, um treinador que gosta de gerir todas as fases do jogo e cuida nos detalhes. Porque hoje em dia eu acho que o que faz a diferença é cuidar dos detalhes. O Felipe Luiz, independente do adversário, independente do nível de cansaço, de estresse, ele faz os treinamentos cuidando cada detalhe da próxima partida. Dá as informações necessárias para que a gente entenda como fazer as pressões, onde encontrar os espaços vazios, onde o adversário pode te fazer mal, onde você deve e pode fazer mal ao adversário. Isso tudo são informações que depois os jogadores, se são inteligentes, aproveitam de uma maneira como o Flamengo vem aproveitando e conseguindo ter uma performance importante. O Felipe, além de tudo, é muito humilde e que eu acredito que é uma grande virtude de um treinador que está começando agora, porque divide os debates, né, durante os treinamentos, divide os debates durante as concentrações e eu acredito que ele tem uma margem de crescimento e de melhora muito grande. Estou muito satisfeito de estar podendo ajudar ele nesse dia a dia, nesse primeiro desafio como treinador principal e espero que ele possa ter sucesso ainda mais, porque o sucesso dele significa meu e do Flamengo também. Danilo, muito obrigado pela sua presença. A conversa foi ótima, coisas esclarecedoras. Eu queria dizer para você o seguinte, seja feliz, curta esse momento. Você está jogando no time que ama desde pequenininho, o time está em grande fase, você tem a importância como jogador, então seja feliz, cara. Curta esse momento e fique com Deus. Obrigado, Galvão. Obrigado pelo espaço, pelas palavras. É um prazer estar voltando a fazer parte aqui do ecossistema do futebol brasileiro de uma maneira muito mais direta. Espero que a gente possa, de alguma maneira, se unir, né? E que a gente possa tentar fazer cada dia mais o ambiente do nosso futebol um ambiente melhor, mais saudável, que todos possam se respeitar e prezar pelo futebol do Campeonato Brasileiro em primeiro lugar. Grande abraço para você. Muito obrigado pela sua presença. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Beleza? Valeu, um abraço. Vamos lá, o seguinte, então, já que nós estávamos falando, vamos começar
dos jogos com o Flamengo e Corinthians, se o Flamengo fez uma das melhores exibições dos últimos tempos, ele tem razão quando ele disse que em alguns jogos o Flamengo jogou muito bem, mas não fazia os gols. E eles botaram ali que o Dorival está lá perto, eu já ia falar disso. Calma. Se o Flamengo fez uma grande exibição, o jogo mostrou uma diferença entre os times, se esperava mais do Corinthians, o Corinthians foi uma decepção nesse jogo. Como é que se explica essa diferença? Porque, volto a dizer, não é normal, num grande clássico como esse, com a casa lotada, com o Maracanã, e os dois times de maior torcida no Brasil, o Corinthians já vinha de alguns resultados importantes. O que aconteceu com o Corinthians? O Dorival estava lá, já para assistir. O Dorival estreia quarta-feira. Pela Copa do Brasil. Em Novo Horizonte. Novo Horizontino. Com o Novo Horizontino. E depois, no sábado, tem Pedreira, jogo de gente grande, com o Inter lá na Arena do Corinthians. Quem quiser pode começar a casa? Pode falar. Então, eu acho assim, eu acho que a exibição do Corinthians de ontem foi um vexame. Foi um vexame completo. Porque o Corinthians podia ter tomado ontem 6, 7 gols tranquilamente se o Flamengo acertasse mais, né? Pegou bola na trave, teve a jogada do Pedro. E se no segundo tempo continuasse com a intensidade que estava no primeiro tempo. E se não tivesse o Hugo no gol, que fez grandes defesas. Exatamente. Então, assim, o elenco do Corinthians é um elenco muito reduzido tecnicamente, de qualidade. É um elenco pequeno. O Corinthians tem um elenco do Internacional, as duplas entre eles lá, trio, e nunca deu certo. Então tá aí, né, um pouco do que o Galvão falou. Esse final também aí de entrevista com o Danilo. A gente vai deixar na descrição o link para que vocês possam acompanhar a entrevista na íntegra. Foram acho que 15, 20 minutos ali de entrevista, por sinal, muito boa a entrevista ali do Danilo. Falou sobre bastidores do Flamengo, seleção brasileira, se ele tem vontade ou não de voltar à seleção, enfim, de ter mais espaço, como tinha alguns anos atrás, né? Falou sobre os bastidores, sobre como mudou o futebol nos últimos anos. Muitas revelações ali, bem legal a entrevista do Danilo. E no final o Galvão falou ali sobre o Flamengo, sobre a grande vitória contra o Corinthians e também do que esperar desse time para o restante da temporada. Diz o que vocês acharam, comentem abaixo e daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais, valeu!